É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart. Vamos aí trazendo aí as notícias que aconteceram hoje. Vamos conversar, trocar uma ideia aí. Hoje teve a apresentação do Gonzalo Plata. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí, galera, apresentação aí do Gonzalo Plata. Vai vestir a camisa número 45. O jogador provavelmente vai estrear no jogo contra o Vasco no final de semana, né? No domingo ele não pode atuar pela Copa do Brasil. No jogo da quinta-feira contra o Bahia, porque não teve tempo, né, de ser inscrito. O reforço que tinha sido inscrito era o Michael, mas acabou infelizmente se lesionando. Então o Flamengo joga na quinta-feira, dia 12 de setembro, contra o Bahia. Mas o Gonzalo Plata não poderá jogar. Ele que é um ponta direita, canhotinho, driblador. Diz que vai se inspirar aí no Vinícius Júnior, né? Durante a coletiva ele falou, aqui a gente vai trazendo só algumas imagens, não vou colocar o que ele falou na coletiva, vocês podem ver lá na Flá TV a coletiva na íntegra. Ele falou, né, que tem essa inspiração aí no Vinícius Júnior, disse que viu vídeos aí do Flamengo em finais, final de Libertadores, finais de Copas, e tá bem ansioso aí para mostrar seu trabalho aí diante da torcida rubro-negra. Foi uma contratação aí que teve um impasse aí com os árabes, né? Os árabes gostam de dificultar as negociações, né? Não é muito fácil, mas o jogador veio e está aí à disposição do técnico Tite, já pode estrear no jogo contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Bom, ainda nesta segunda-feira, né, Gabigol e Arrascaeta foram a campo, né, em treino do Flamengo. De La Cruz ficou na academia, foi aqui a matéria do GE. Elenco se prepara para enfrentar o Bahia na quinta pela Copa do Brasil. Após folga no domingo, Flamengo se apresentou na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu para dar sequência à preparação para enfrentar o Bahia na quinta-feira pela Copa do Brasil. Sem os convocados na data FIFA, Tite e a comissão técnica trabalharam com 2 reforços nas atividades: Arrascaeta e Gabigol. A dupla está recuperada de suas respectivas lesões e foi a campo pela primeira vez nesta segunda. De La Cruz, por sua vez, segue realizando trabalho interno por causa da lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Apesar disso, a expectativa é que o uruguaio esteja à disposição na quinta-feira. Aqui a imagem aqui, ó, do De La Cruz junto com o Varela e o Arrascaeta. O Varela tá na seleção, o De La Cruz ainda tá em trabalho de recuperação da lesão e o Arrascaeta aí também já fazendo a transição com o campo, né? Já se integrou aí ao elenco e pode voltar no jogo da quinta-feira. Léo Pereira, que ficou fora contra o Corinthians, já se recuperou de entorse no joelho esquerdo e treina normalmente no CT após dores na coxa. Davi Luiz não preocupa e está integrado ao elenco rubro-negro. Nos treinos de segunda e terça, Tite não contará com Gerson e Fabrício Bruno, que foram para a seleção brasileira, com Eric Pulgar, que está com a seleção do Chile, e com Varela, que está com a seleção do Uruguai. Os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo serão nesta terça-feira e os atletas se apresentam ao Flamengo na quarta-feira. Para carimbar a classificação, o Flamengo enfrenta o Bahia na quinta-feira, às 9h45, horário de Brasília, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro venceu o primeiro jogo por 1-0. É isso aí. E aí, galera, vocês estão confiantes aí para esse jogo contra o Bahia? Vai ter aí a volta de Gabigol e Arrascaeta. O Pedro, né, tá machucado. O Gabigol inicialmente seria o seu substituto, o primeiro substituto, né? A primeira opção seria o Gabigol. Tem outros jogadores que podem fazer essa função, como é o caso do Bruno Henrique. E o centroavante reserva ali, aquele mais estilo mais clássico, né? O 9 mais clássico, que é o Carlinhos. Mas o Carlinhos, a gente vê que ele não tem aquela qualidade que se espera de um jogador do nível hoje que se exige do Flamengo, né? Então, muita confiança aí para o Gabigol. A gente não sabe se ele vai jogar de titular ou não, já que esse esquema do Tite com o centroavante só dificulta bastante o trabalho do próprio Gabigol. O Gabigol não vem jogando bem já faz muito tempo
e num esquema que prioriza essa questão do pivô, do cara que chega, domina a bola é lançada de ligação direta, o jogador domina, faz o pivô, distribui as jogadas no ataque, a bola não passa muito pelo meio de campo, ele vai lançando a bola direto para o ataque, né? A bola da defesa para o ataque, sem passar muito pelo meio de campo. E o Pedro era um jogador fundamental para esse esquema, já que ele tanto fazia muitos gols, como também construía jogadas ofensivas, né? Então é uma perda muito grande. E aí o Gabigol, para jogar no Flamengo, na minha opinião, eu acho que o técnico Tite teria que mudar o seu esquema. Porque o Gabigol, ele não apresenta essas características. Nem no seu auge, o jogador apresentou essas características que o Pedro tem. E que são fundamentais para esse esquema aí do técnico Tite. No caso, ele teria que jogar com 2 atacantes. Poderia fazer uma dupla de ataque com o Bruno Henrique. Ou até mesmo fazer uma dupla de ataque com o Luiz Araújo, já que o Luiz Araújo também joga pelo meio. Lá nos Estados Unidos, né, quando ele jogava lá, ele fazia também essa função aí de camisa 10, o Luiz Araújo. Então ele poderia muito bem fazer uma dupla de ataque. Ia ficar meio estranho, né, 2 canhotinhos, mas poderia ser uma opção. E a outra opção, evidentemente, que seria o Bruno Henrique. Mas aí é com o técnico Tite. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele realmente vai utilizar o Gabigol ou se ele vai usar o Carlinhos ou o Bruno Henrique como centroavante e vai manter o seu esquema. Na minha opinião, mesmo jogando no auge, o Gabigol não serve para esse esquema atual do Flamengo. E ainda mais aí que faz muito tempo que ele não vem jogando bem. E aqui só para complementar o vídeo, né, galera? A mídia internacional vem colocando aí que o Flamengo tá em conversas com o Anthony Martial, né? Aqui no Brasil eu vejo que os jornalistas, os apuradores aí não têm falado muito diretamente sobre essa negociação. Essas notícias estão vindo mais lá de fora, né? Que falam aí que o Flamengo tá em negociações com o Anthony Martial, né? Anthony Martial, do jeito que vocês queiram falar aí. Eu não sei qual é a pronúncia correta, tá certo? A minha preocupação assim com o Martial, eu acho que ele é um jogador... Primeiro, vou falar aqui o que eu acho do jogador. Eu, se fosse dirigente do Flamengo, eu não contrataria. Porque lá no Manchester United, apesar de ser uma liga fortíssima lá, né? A Premier League, foi um jogador que nunca... Como eu posso dizer? Foi um jogador, assim, que nunca se firmou de forma absoluta lá no Manchester United, né? É um jogador que faz poucos gols. Ultimamente, aí nas últimas temporadas, tem feito poucos gols. E lá, ele não vinha desempenhando um bom futebol. E eu acho, assim, pro Flamengo, até pelas características dele, né? Ele é um centroavante, mas ele é mais parecido, eu diria assim, com o Bruno Henrique. Eu já falei isso até em outros vídeos. Ele é um jogador rápido, ele gosta de cair pelas pontas do campo, pelo lado esquerdo principalmente, e descer até o centro. Então ele não é esse centroavante fixo igual é o Pedro. Então não seria um jogador para substituir o Pedro em quesitos técnicos, em quesitos de posicionamento em campo. A forma como o Pedro joga, né? Que ele faz o pivô e também é o jogador matador, camisa 9 mesmo. Esse jogador Martial, as características dele são totalmente diferentes. Aí, repetindo mais uma vez, ele tem umas características mais parecidas com o do Bruno Henrique. E a preocupação que eu tenho também é na questão do histórico de lesões. O jogador teve uma ruptura também no joelho, eu vou mostrar aqui só um momento. Aqui, ó, galera. Na temporada 2021, ele teve esse problema aí no joelho, ó, rotura de ligamento no joelho. Ele ficou 126 dias afastado e depois de que ele teve essa lesão, o jogador nunca mais foi o mesmo. Tanto que depois ele foi emprestado e tal, mas nunca mais conseguiu desempenhar um futebol perto daquilo que ele já desempenhava. E também na última temporada, o jogador teve uma operação na virilha e ficou 42 dias aí lesionado. É um jogador que não atua desde o ano passado, então se esse jogador vier, eu acho que ele demandaria também de um tempo de adaptação. Então eu acho que também é mais um fator negativo na contratação. Eu acho que se ele viesse agora, ele não conseguiria desempenhar o seu futebol já imediatamente,
Ou seja, para tapar o buraco da lesão do Pedro, ele já não serviria, já que ele não joga desde o ano passado. Se fosse uma contratação mais consciente, né, pensando no futuro, para o ano que vem, aí talvez sim. Até porque a gente sabe que esses jogadores, eles mesmo jogando um grandíssimo futebol lá na Europa, eles atuando em alto nível, como ele atuou bastante tempo lá pelo United, esses jogadores quando chegam aqui no Brasil, eles sobram, né? Porque eles têm um porte físico muito bom, eles vêm acostumados desse jogo intenso, né, da Europa. Então poderia até ser, mas eu particularmente eu não seguiria. Eu sei que tem muito torcedor que fica animado aí com contratação e tal. Ele é um jogador que é convocado para a seleção francesa, né? Mas eu particularmente, eu não iria nele, não. Até tanto pela parte do futebol dele, que eu não curto muito o estilo de jogo dele. Ele faz poucos gols, tem esse problema de lesão. E eu acho que no esquema do Flamengo ele não daria certo no esquema atual. Ele não tem essas características do Pedro, então pra mim eu não iria em frente. Mas e vocês, galera? O que é que vocês acham? Então é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até mais!